O Senado aprovou o nome de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela manhã foi sabatinado na CCJ da Casa. Aos senadores, André Mendonça defendeu o Estado laico e o casamento homoafetivo. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A sessão aconteceu mais de 3 meses depois que a indicação chegou ao Senado. Neste período, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre do DEM, resistiu em marcar a sabatina e foi alvo de críticas. André Mendonça foi indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho após completar 75 anos. Mendonça tem sólida formação jurídica e já foi advogado-geral da União e ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. A sabatina foi marcada pela questão da religião e da importância de um Estado laico. Mendonça é pastor evangélico e o tema ganhou ainda mais destaque com as falas do presidente Jair Bolsonaro de que estava indicando um terrivelmente evangélico. Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Bolsonaro disse várias vezes que pediu que André Mendonça faça uma oração antes das sessões do STF, mas na sabatina, Mendonça se opôs à ideia. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Outro questionamento recorrente foi o uso por André Mendonça da Lei de Segurança Nacional quando era ministro da Justiça. Ele utilizou a legislação da época da ditadura militar contra críticos de Bolsonaro. Considero que em boa hora o Congresso Nacional aprovou o texto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Porém, é fato que até o advento da Lei 14.197 de 2021, a Lei de Segurança estava em pleno vigor. Sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, devia o ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. Indagado pelo senador Jorge Cajuru do Podemos, André Mendonça disse que a relação com Bolsonaro sempre foi republicana e dentro da Constituição. Considerado de perfil mais lavajatista, ele disse que a delação premiada não é elemento de prova e não pode basear uma convicção. Juiz não é acusador e acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. André Mendonça foi questionado ainda sobre alguns temas que estão em discussão no Supremo, como a questão do marco temporal. Ele optou por não se aprofundar, porque se for aprovado, poderia ser considerado suspeito de participar dos julgamentos por já ter antecipado sua posição. Sobre a CPI da Covid, disse que as instituições precisam dar respostas corretas e tempestivas ao trabalho que foi realizado. Mendonça foi questionado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede, sobre como votaria em relação ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Apesar de suas convicções pessoais, ele se mostrou favorável ao tema. Eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado.